conceito de racismo por omissão da Lélia Gonzalez foi criado, tem que entender historicamente, quando ele foi criado. Então ele foi criado ali exatamente quando ela rompe com o Partido dos Trabalhadores. Ela era uma militante do PT, ela escreve esse texto para romper com o PT na década de 80. Por quê? Porque ela dizia o seguinte, que, sobretudo com o programa, né? Quando o PT soltou um programa político na televisão, tá? No início da década de 80, amplamente difundido, aquele programa obrigatório, né? Programa eleitoral obrigatório, só para a gente poder ter ideia, naquela época não tinha mídia, não tinha redes sociais, não tinha internet, não tinha nada então a televisão era principalmente comunicação de massa, né? Praticamente tinha mais televisões, tinha casas que tinham televisão, mas que não tinha geladeira, só para vocês terem noção da importância da televisão. E aí, na década nesse momento histórico, então a televisão tinha um papel importantíssimo na formação da opinião pública, tá? Só para a gente poder entender. E aí, o que eu falo? Então, quando o PT solta esse programa, o PT falou de várias questões. Falou de questões de classe social, falou de questão habitacional, falou de questão, enfim, de desemprego, uma série de questões, mas não tocou na questão racial em nenhum momento. E aí a Lélia vai escrever um artigo, que inclusive o título do artigo é esse, Racismo por Omissão, publicou na Folha de São Paulo, se não me engano, acho que foi Folha de São Paulo, foi Folha de São Paulo sim, publicou na Folha e dizendo assim, acusando seu rompimento com o PT e mostrando assim, olha, é um absurdo que o partido que se propõe a ser Partido dos Trabalhadores não trate, não leve em conta a questão racial. Por quê? Porque as questões de classe, meramente luta de classe, que o petismo trouxe, importou do marxismo e do Marx em particular para o Brasil, não se adequava perfeitamente ao Brasil. Por quê? Porque aqui as questões raciais eram pautadas e quem estava mais excluído da sociedade, que estava nos piores empregos, piores moradias, etc., eram corpos negros. Então ela falou assim, é um absurdo que não se contemple negros, e ela falou uma outra coisa, nem favelados. Então, ou seja, então o programa do PT não tratou nem dos negros, nem dos moradores de favela, que eram milhões, né, já na década de 80. E aí ela ficou indignadíssima com isso e chamou assim, ó, ao não tratar das questões raciais, o PT está cumprindo um papel de racismo por omissão. Ou seja, o racismo é um racismo aquele que você não trata do assunto quando ele é evidente. Aliás, agora se essa moda pega, vocês imaginam quantas pessoas nós temos intelectuais e partidos no Brasil que continuam até hoje sem tratar da questão racial, né? Sem tratar das questões raciais. Veja, isso é muito emblemático o que ela fez na década de 80 e como isso ainda predomina até hoje. Como é que a gente tem aulas e as pessoas ignoram todas as questões, diferenças, não só com relação às mulheres negras, aos homens negros também, e por aí vai. Indígenas, as mulheres indígenas, os homens indígenas, né, e as comunidades indígenas, como que não se trata disso nesse país ainda, sabe? Então, por isso o texto da Lélia Gonzalez é muito atual para a gente poder pensar. Veja, aí que tá, aí ela faz uma crítica profunda às esquerdas. Por quê? Porque as esquerdas importaram um discurso que só leva em conta a classe social, mas não leva em conta a questão étnico-raciais.